Olá, mais um encontro nosso aqui no programa Família dos Devotos, direto do Museu Mazzaropi. No nosso último encontro falamos sobre o legado do grandioso Mazzaropi, toda a sua contribuição para o cinema nacional. Aqui no museu, que guarda grande parte da sua história, existe um vasto acervo sobre as suas obras, sobre o seu trabalho. Mas além disso, podemos também aprender sobre essa grandiosa arte chamada cinema, que muito contribuiu para a sociedade, destacando histórias de amor, ficção, guerra, esporte, religião e ensina muita coisa às pessoas. Dificilmente iremos encontrar uma pessoa que não goste de um bom filme, né? Então, se assim como eu, você gosta de cinema, te convido a vir comigo aprender um pouco mais sobre a mágica das telas. Vem comigo! Muito bem, Cláudio. Então, estamos aqui no Museu Mazzaropi, ele que foi esse grande pioneiro na indústria do cinema, né? E da forma que ele pôde, ele conseguiu trazer isso para o nosso público brasileiro. Mas antes do Mazzaropi, a importância do cinema, como que surgiu o cinema. Eu sei que você é um grande apaixonado e conhecedor também dessa história. Conta pra gente um pouquinho como que surgiu o cinema. Bom, o cinema, quando surgiu, ninguém via uso para ele. Ninguém, quando isso não tem graça nenhuma, isso qual é a utilidade disso? Não viram, a princípio, nenhuma utilidade. Os primeiros filmes, eles mostram muito mais assim, imagens de paisagem, ou um trem chegando. E, aliás, tem uma história muito engraçada, porque o público, ao ver a imagem do trem chegando, saiu todo mundo correndo, né? Porque parecia que o trem ia entrar na sala e passar em cima de todo mundo. Mas depois, com o passar do tempo, com a chegada dos artistas, começou a se ver que dava para fazer arte com o cinema. Principalmente os grupos ligados ao teatro, né? Começaram a enxergar no cinema uma possibilidade outra, né? De você inserir arte, histórias, contar histórias. Então o começo do cinema é esse, era uma invenção que não servia para nada e de repente virou, hoje é um meio de comunicação que todos nós usamos, né? Não mais o cinema, mas o audiovisual, que é a mesma linha, né? Cláudio, e o cinema nacional? Como que ele surge, a importância do cinema nacional e até hoje, né? As grandes produções, como é que você avalia isso tudo aí? Olha, o cinema faz parte da cultura de um país. Ele é essencial porque ele é uma forma de você retratar a sua forma de vida, a sua forma de ser, de pensar. Isso tudo fortalece aquilo que a gente chama de um sentimento de identidade. Quer dizer, ao me ver num filme, ao ver histórias que fazem parte da minha história, projetadas no cinema ou na televisão, ao ver essas histórias, a gente vai se sentindo próximo aos outros, a gente vai se sentindo associado aos demais. E isso tudo traz um sentimento muito importante que acaba em boa convivência, no sentimento de um respeito pelo outro. Quer dizer, o cinema pode colaborar para tudo isso. Nem sempre é assim, mas ele ajuda muito nesse aspecto. Que maravilha! Hoje, então, aqui no Museu Mazzaropi, conversando um pouquinho sobre a nossa cultura, sobre a história do cinema. O cinema está presente em diferentes países e as histórias são contadas em praticamente todas as línguas. O cinema é a expressão de um povo imortalizado na tela. Através dele, conhecemos os costumes e a cultura dos povos que provavelmente jamais teríamos a oportunidade de conhecer de perto. Cinema é arte, arte em movimento e constante evolução, assim como nós. Que assim seja e que o cinema
continue a transformar e a contar tantas histórias pelo mundo. Em breve nos encontramos novamente aqui no museu para encerrarmos o nosso passeio sobre a sétima arte. Até breve! Por aqui eu fico assistindo um bom filme.